Entender e discutir sobre a maternidade solo é fundamental para a gente oferecer suporte e compreensão para as mães que passam por essa experiência. Hoje a gente vai falar sobre a maternidade solo, que é tão comum, mas pouco discutida ainda no nosso país. Olá, meu nome é Bruna e esse é o PodClean, o podcast da Clean. Para falar sobre isso, eu convidei a Raquel, que é psicopedagoga e neurocientista, e vai contar um pouquinho sobre a sua história. Bem-vinda, Raquel. Obrigada. Prazer enorme estar aqui, viu? Eu sou, psicopedagoga, minha formação inicial é pedagogia, trabalho com isso. E eu fui para esse campo de uma maneira por eu ser mãe. Fui mãe na adolescência, né? E me vi com esse desafio. E eu queria levar ao meu filho a melhor mãe possível. E aí eu fui buscar o curso para isso. E aí o curso que acolheu meu coração para isso foi pedagogia na época. E olha que eu ia fazer direito, gente, nada a ver. E aí eu fui para pedagogia para ser a melhor mãe para ele, né? Na época eu era casada, tá? E então tive o apoio na época para isso, não, nem tanto financeiro, mas um apoio da pessoa do lado que me acolheu nessa hora que eu fui estudar, né? E quando, depois de 5 anos, eu tive o Raul, tenho o Juan, o Raul, né? E aí, daí o Raul não tinha um ano e pouco, assim, mais ou menos. Aí a gente começou a ter uma situação difícil e decidimos separar. Então, desde então, eu sou mãe solo. Né? Eu fui realmente criar meus filhos. Cada família ela se organiza de uma maneira. E eu fui realmente virar mãe deles, assim, sozinha mesmo, sem muito apoio. Minha mãe não conseguiu me apoiar porque ela já tinha a vida dela, meus pais inclusive, né, tal. Então eu fui realmente, trabalhava, me organizei tudo para isso. A gente idealiza essa família. Essa família padrão, com pai, mãe, os filhos. E aí de repente você se viu numa situação em que era fora desse padrão. Como é que foi para você? Porque quando acho que todo mundo pensa assim, né? Quando a gente casa e tem um filho, a gente acha que aquilo lá vai ser para sempre, né? E ninguém casa para separar. Ninguém casa para separar. Ninguém casa para falar assim, eu vou ser mãe, vou ficar sozinha, olha que lindo, maravilhoso. Não, ninguém faz isso. Ninguém. Então, eu me vi totalmente desafiada, sem ter tempo para chorar, vamos colocar assim. Sabe? Porque se eu chorasse, como que eu ia cuidar dos meus filhos? Então, aquilo, né? Eu poderia passar uma noite chorando, no outro dia eu tinha que lavar o rosto, passar uma maquiagem e, vamos buscar as coisas para os filhos, né? E aí eu fui aprendendo a viver. Só que nós temos também os nossos momentos de carência. Nós temos os nossos momentos de tristeza. Quando a gente tem filhos pequenos, a gente ainda procura um parceiro para, quem sabe, esse novo parceiro vai poder auxiliar, né? Vai poder ser um papel masculino. E aí entramos em outras enrascadas da vida, né? Eu namorei uma pessoa depois de 3 anos da minha separação e nós ficamos juntos por um tempo, não deu certo. E eu tenho uma filha desse namoro, né, que é a Clara. Então eu tenho o Juan, hoje ele tem 26, o Raul tem 21 e tem a Clara que vai fazer 13. E aí quando eu me vi que eu tinha um adolescente em casa, que aí foi piorando a situação, né? Uma criança e um bebê, sozinha. Como é que você se organizou para dar conta disso? Menina, eu não pensei. Eu fui organizando, eu fui vivendo, né? E uma coisa que eu aprendi, aí a gente traz também a nossa família, né? Eu aprendi muito com as minhas avós, assim. Dar graça, né? Agradecer por tudo pelo alimento que você conseguiu para os filhos, pelo emprego que você tem,
Por mais que você tenha vontade de chorar e tal, eu chorei quando eu precisei chorar, né? Eu fui buscar conhecimento para me acolher. Importante. Foi aonde eu fiz um monte de cursos na área da psicologia, da psicanálise, e aí eu fiz também o curso da neurociência, porque eu já tinha o curso da psicopedagogia. E aí eu fui me acolher. Com os meus cursos, até então, eu fiz pedagogia, psicopedagogia para acolher meus filhos. Aí chegou uma certa hora que eu falei, eu preciso me acolher. Eu preciso me dar agora, porque eu já não estou conseguindo mais ter para dar para eles, né? E aí eu fui fazer cursos para mim, para me acolher. Então todos os cursos que eu tenho, que eu busco, que eu vou em frente, que eu batalho até hoje, é para me acolher agora. Você precisou construir uma rede de apoio, porque você precisava trabalhar, você queria estudar, né, para se conhecer melhor. Como é que você conseguiu organizar isso? Olha, quando os meninos eram pequenos, eu não posso deixar assim, de final de semana, uma final de semana assim, não, a avó paterna pegava eles, né? Um sim, um não, a avó paterna pegava, e é onde eu consegui me organizar um pouco para estudos, né? E eu tinha cada 15 dias, os filhos vão, né, os pais e tal, e eu conseguia estudar. Mas, assim, eu estudei muito online, fiz muito cursos online. As minhas pós foram presenciais, mas cursos de psicanálise, palestras online, cursinhos, tudo que vinha eu fazia, tudo que era online. Esperava dormir, organizava e estudar, né? E porque quanto mais eu conhecia, melhor eu ficava. Melhor eu ficava. Melhor eu dava para os meus filhos. Melhor, na época eu dava aula, melhor eu dava para os meus alunos, para os pais dos meus alunos. E eu vi que tudo ia fluindo melhor na minha vida, né? E aí eu percebi que na vida, quando a gente não sabe, a gente tem que buscar. Mas é fácil ter essa mentalidade? Não, não é. Não é. Mas eu não podia desistir. Você não tinha opção, né? Não tinha opção. Eu não tinha. Você enfrentou alguma dificuldade em relação à saúde mental nessa fase? Enfrentei sim. Principalmente porque eu tive, meu segundo relacionamento foi um relacionamento muito difícil. E me machucou muito, muito psicologicamente, mentalmente. Demorei um pouco para entender que eu precisava de ajuda, né? E aí, quando eu precisei, eu consegui a rede na época sem condição financeira nenhuma. Nenhuma. E aí eu fui atrás da rede de apoio público. Eu consegui, fui atendida, muito bem atendida pela Secretaria da Mulher do município, que me apoiou, me estruturou com psicólogo, né, me organizou para isso. E dali, depois que foi o pontapé, eu falo, quando a gente não está bem, parece que nada funciona. E aí, depois que você começa a se reorganizar, a vida vai fluindo, né? Para você, ela vai se abrindo para você, porque você está bem para receber, né? Então, depois que eu fui me tratando, fui buscando, e aí eu fui conseguindo melhor trabalho, né? Eu fui conseguindo conquistar o que eu gostaria para minha vida, né? Até chegar onde eu cheguei hoje, assim. Eu costumo falar que nós mães, a gente precisa se ver como um copo. Primeiro a gente é um copo cheio da gente. Aí os filhos chegam, a gente vai enchendo com outras existências. Chega uma hora que a gente se confunde. Quem sou eu? Né? As existências deles, a gente precisa voltar a se encher de novo com esse copo da gente. Porque vira uma confusão. Porque a gente se doa muito, né? Porque quando a gente vira mãe, a gente quer doar e quer estar bem o tempo todo. A gente exige isso de nós, a gente não precisa, né? Eu entendi que eu posso chorar. E eu entendi, principalmente agora que eu levo aos pais, né?
eu entendi que falar que a gente às vezes não está bem para os nossos filhos faz parte da vida. Hoje eu não estou bem, né? Hoje a mãe está um pouquinho triste, a mãe vai chorar um pouco, mas vai passar. E porque isso é vida. A gente mostrar que a gente também é fraco e que a gente também dá a volta por cima e se fortalece, e isso traz para eles mais seguranças até deles mesmos mais à frente, né? Então, você criar esse laço com o seu filho, falar para ele que você é forte, mas que também você é fraco, é importantíssimo. E a gente acha que não, né? Quando a gente se torna mãe, a gente quer ser perfeita, e a gente não é perfeito. Eu acho que uma das maiores sabedorias que a gente pode ter e passar para os nossos filhos é saber reconhecer que a gente é forte na vulnerabilidade. É forte na vulnerabilidade. Não deixo de ser fraco, mas exato. Eu tô ali inteira. E meu filho se sente à vontade para ser também inteiro, e não ser só forte, perfeito, ter todas as respostas. Com certeza, né? E uma das coisas que eu mais falo, uma das coisas que eu trouxe muito para a vida dos meus filhos foi a conversa. Nossa, então assim, como foi seu dia, tal? Agora eu vou contar do meu dia. Meu dia tem dia que não tá bom, gente. Tem dia que o dia não foi legal. E eu comecei a falar normal com eles, assim, hoje aconteceu uma coisa tão difícil. E eu começava a falar, né? E eu falava assim, nossa, mas aí a mãe agiu assim, a mãe agiu daquela forma, né? Para poder organizar e tal. Isso também é aprendizado, isso também é educar. Mas quando eles eram menores, você tinha receio de trazer alguns temas para eles? Olha, o pai de vocês não é presente, mas vocês têm a mim, sem trazer algumas situações que é do mundo dos adultos e que talvez você tenha vivido? Ó, dos meus filhos, nossa relação, minha e do pai deles, foi bem clara, assim. Eu nunca falei absolutamente nada do pai. Até porque, assim, o pai podia ser super ausente, mas a avó paterna e o avô foram muito bons, né? Então eu não poderia jamais, né, falar. E ele foi assim, eu falo assim, tem pessoas e pessoas na vida da gente, né? Ele não me deu trabalho, assim, porque tem pessoas que você separa dele e ele fica ali, né, importunando, como muitas pessoas vão assistir e vão saber disso, né? Então, assim, ele não fez isso. Então, eu não trazia muitas questões. Mas o meu mais velho, principalmente, sabia a situação. E eu nunca neguei, assim, se ele viesse perguntar alguma coisa, nunca neguei de falar a verdade. Mas eu nunca levei nada de ruim. Porque eu tenho uma coisa que eu levo, você não fala mal do pai e nem o pai fala mal da mãe. Porque pai e mãe, a gente fala, né, são colocados para os filhos como pilares. Se você fica falando mal, ele vai rachando. E ele precisa desse pilar depois. Então, meus problemas pessoais eu não levei. Não levei. Nem para minha filha. Por mais que é diferente o relacionamento e tal, eu procurei não levar. Não levar. Raquel, você acha que a sociedade ainda vê e trata as mães solo com preconceito, com estigma? Você sentiu alguma coisa na pele? Senti bastante. Senti alguns olhares de dó, outros olhares de descasos, que eu era incapaz de manter um relacionamento. Outros olhares, tipo assim, sabe tem pessoas da família e tal. Nossa, você tá sozinha ainda? Ai, eu vou fazer uma novena para você arrumar o marido, né? E aí, assim, ser solteira já é difícil. Ser solteira sendo mãe, para a sociedade, ainda é difícil. Ainda é difícil. Por mais que a sociedade venha mudando tudo, mas essa questão é difícil.
para uma mulher que nem assim, eu resolvi, sou sozinha, eu resolvi criar meus filhos. E quando eu resolvi isso, né, as pessoas ficam assim, olhando e tal. Mas aí depois, hoje, com meus meninos adultos criados muito bem, eles são ótimos, meus filhos, aí eles falam, nossa, você fez certo. Né, você lutou, você foi buscar e você nunca desistiu nem de você e nem deles. E foi super bom, porque eles são bons. Mas eu consegui também, gente, eu tive 3 fases, mas eu consegui entender cada fase deles, né? Você tem um adolescente, o que o adolescente precisava, e a criança, e o bebê. Quando você tem um bebê e ainda você tem um adolescente, é muito difícil. É muito difícil. O bebê desgasta. Fisicamente, mentalmente, o corpo físico não tem nada para oferecer e o adolescente está esperando ali o seu diálogo, o seu olhar para ele. Né? Como é que você encontrava tempo para você? Nossa, foi difícil. Foi muito difícil. Mas houve a necessidade. Foi quando eu me vi cair, que eu precisava de ajuda. Aí eu falei, aí eu não tinha mais... Eu estava vendo que eu não estava conseguindo mais. Aí eu fui buscar ajuda. Você chegou a ter depressão, ansiedade? Chegou a ter algum transtorno identificado e tratado ou não? Eu não considero que foi uma depressão, mas eu tive momentos de tristezas profundas, de vontade de chorar constante, ansiedade. Porque eu tive momentos dificílimos de financeiro. Sim. Financeiro. Então, assim, não levava os filhos, pegava o mais velho, fica com o bebê, fica com o outro, eu vou no mercado rapidinho, porque eu não podia levá-los. Senão, como que eu ia poder comprar tudo que eles gostariam? Então, era tudo certinho, tudo muito organizado, né, para que eles pudessem ter o básico, né? Então, isso me causou muita assim, emoção, muita ansiedade, muita angústia. Porque assim, não ter condição de você oferecer o melhor que você gostaria de oferecer, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Porque eles também não tinham essa presença paterna, pelo menos financeira. A financeira era baixo demais. Como acontece geralmente. Muito baixo, Não dava, de forma alguma, não dava. E criança não tem só alimento, né, gente? Ele tem roupa, ele tem o passeio, ele tem um monte de outras situações, né? Segundo dados do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, mais de 11 milhões de mães no Brasil criam seus filhos sozinhas. Eu imagino. É um número grande. A gente sabe que é uma realidade comum. Muito. Mas que a mãe, apesar dela ter optado por várias questões, né, questões que são só inerentes a ela, que está dentro dessa relação, de viver essa maternidade sem o pai ao lado, você acha que isso... você tinha uma expectativa diferente? Você acha que isso afetou de alguma maneira os seus filhos? Você acha que eles... Ou que você fala, não, foi a melhor escolha que eu fiz para os meus filhos naquele momento? Você tinha essa briga interna da culpa? A gente culpa. A gente leva muito... Eu levei muito tempo culpa. Muito tempo. Por que eu não lutei mais? Porque meus filhos poderiam estar ali com o pai, ia ser bem mais fácil para mim. Aí com o tempo você vai vendo que o que você tem que levar para os seus filhos são algumas coisas que não é porque você está casada, não é porque você tem todas as partes financeiras em ordem, mas o que você tem mais que levar para o seu filho é caráter, dignidade, vontade de viver, felicidade. É possível ter alegria em meio ao caos. Porque eu lembro muitas vezes quando a gente teve uma situação muito difícil financeira, a gente não tinha mesmo, mas a gente tinha nós. Aí eu estabeleci a noite dos jogos, então a minha casa tinha
toda quinta-feira à noite era a noite dos jogos. Que bacana. Isso, assim, eu tinha um bebê e tal, mas ela ficava ali brincando com a gente, ali era a noite nossa dos jogos. E eu precisava criar esse laço melhor possível com meus filhos. Porque se eu não criasse ali, eu entendi que era ali que eu ia fazer a vida deles mudar à frente. Que não importasse que a gente não tinha, às vezes, uma cadeira direito para sentar, era o que eu tinha melhor para oferecer para eles. Por isso que hoje eu falo mesmo sobre isso. Hoje eu falo dentro do meu trabalho tempo de qualidade. Porque meu tempo não, era escasso. Mas eu tinha aquele tempo para eles. Era deles. Né? Era de chegar e dar toda a atenção para eles. E a noite dos jogos foi uma coisa assim que criou um laço muito grande entre nós. Assim. A gente ria, a gente brincava. E eles, hoje, meus filhos, além deles terem um laço muito bom comigo, e é maravilhoso o carinho, eles têm entre eles. Eles têm um amor entre eles que é assim, é lindo. Então eu falo, então tudo aquilo que eu fiz, que foi difícil, gente, por isso que eu falo, foi difícil, é difícil criar filho. Não é porque você está casado ou deixando de ser casado, é difícil criar filho. Filho dá trabalho. Cada fase ele tem uma descoberta nova, é outra. Mas o laço que eu criei ali, que é aquele tempinho, mudou muita coisa na vida dele. E você falou muito da mãe solo, mas hoje a gente também tem os pais solo, que eu acho muito difícil também. Né? Eu acho o pai solo muito difícil. O pai que ainda tem um apoio de alguém, tal, ótimo. E o pai que não tem apoio nenhum, eu acho muito difícil também. Eu bato palma hoje, viu? É uma sugestão para a gente falar também sobre essa outra realidade, né? Que existem várias formas de maternar, de paternar, várias formas de famílias. Exato. E que a gente tem que levar isso com amor. Eu acho que eu fui descobrindo com as dificuldades que eu precisava mais passar para eles era o amor. E talvez essa criatividade. Você acabou de trazer essa noite dos jogos como uma forma que você encontrou de fortalecer o vínculo. De deixar essa família unida, de reinventar esse tempo, ressignificar com diversão, com alegria. Isso. E que isso ainda reverbera, né, em vocês. Muito, muito. A gente lembra, a gente às vezes, e a gente gosta de jogar ainda, né? E é coisa simples, a gente não tinha muitos jogos, a gente brincava de o que tinha lá no papel, stop, o que tinha, né? Dominó, tudo era festa. Né? Raquel, qual conselho você deixa para as mães solo que estão assistindo a gente? Eu vou falar de acordo até com o que eu falo mesmo com as mães, de acordo com o meu trabalho. Dê o melhor que o teu melhor é o amor que você pode dar. O teu melhor é o tempo de qualidade que você pode dar. O tempo de qualidade, eu falo, não é a quantidade de tempo, mas é a qualidade do tempo que você tem com o seu filho. Né? Então, chega à noite, que você tenha só meia hora, mas deixa o celular, deixa a televisão, senta no chão, senta na mesa, vai ter um tempo de dialogar, vai ter um tempo de brincar. Às vezes não dá, chama o seu filho para ajudar a fazer comida, eu chamava muito eles para ajudar a fazer comida, lavar a louça. Um lavava, outro enxugava, outro guardava, e a gente rindo ali, contando as histórias ali, né? E às vezes não, cantando uma música entre nós. Isso é família, né? Então, o que melhor que eu deixo para vocês, assim, é dar certo. Dá tempo, dá amor, vem vitória, dá certo. E acho que também uma fala importante sua foi que você se permitiu ter o seu tempo para se cuidar também. Foi. Para que isso te abastecesse, para que você pudesse dar para os seus filhos. Exato. Porque na hora que eu descobri que o meu copo estava perdendo, já não tinha quase mais nada. Falei, gente, se eu não buscar, eles não vão ter. E não era alimento, gente. Era eu que eles não teriam. Porque alimento, você divide ali, todo mundo come, tá tudo bem. Agora, quando você não tem você para ele,
vai buscar ajuda. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Raquel, obrigada por esse Eu que papo agradeço. tão honesto. Eu fui bem honesta. Tão lúcido. E eu acho que a gente precisa disso. Sim. Para poder amparar, para poder ser melhor para a sociedade. Que eu posso não ser mãe solo, mas eu posso ajudar uma mãe solo. Sim. Ter um olhar mais empático para ela. Poxa, você quer ajuda para alguma coisa? Com certeza. Porque geralmente as mães solos nem rede de apoio têm. Sabe, eu tô levando meu filho na escola, às vezes é caminho. Quer uma carona? Quer que eu leve? Né? Ajuda tanto. Um olhar assim ajuda tanto. Né? Final de semana, né? Às vezes tá ali. Aí eu vou brincar com os meus filhos aqui, posso brincar um pouquinho com você? É meia hora que você dá de descanso. Nossa, ajuda tanto. É muito claro que ser uma mãe solo é muito desafiador. Demais. E é justamente por isso que a gente precisa ter esse olhar para essa mulher, ajudá-la a construir essa rede de apoio. Sim. Para que ela e a criança floresçam. Se você é uma mãe solo que está assistindo, eu espero que você ouça a história da Raquel, se inspire, se fortaleça, seja amorosa e gentil com você, porque como a Raquel criou 3 filhos, e a gente não está romantizando, né? Não, a gente está, de forma alguma. Pelo contrário, sendo muito honesta, sincera. Muito. Falando dos desafios, mas dizendo que é possível. E se você não é uma mãe solo, como eu, que a gente tenha um olhar mais empático, mais acolhedor e consiga, uma pela outra, Com certeza. dar as mãos e tornar a maternidade dessa mulher talvez um pouco mais leve. Sim. Mais acolhedora, né? Porque às vezes a gente só quer, tipo assim, tá tudo bem? E tá tudo bem de verdade, viu, gente? Não é aquele tudo bem, né? Tudo bem com você no WhatsApp. Mas é um olhar no olho, sabe? Tá tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? Né? Então isso faz muita diferença na vida das pessoas. Obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pela linda jornada que você trilhou com seus 3 filhos. Obrigada. Pelo que você construiu. Você pode olhar para trás e falar, puxa, eu fui a melhor mãe para os meus filhos. Eu posso falar rapidinho? Claro. Hoje eu tenho uma clínica que trabalha com famílias, com crianças nesse desenvolvimento. Eu falo ali tudo o que eu aprendi, tudo que dá certo. Então, se alguém quiser me procurar, vocês deixam o Instagram que eu sei, né? E fico à disposição de ajudar famílias, crianças que estão passando por várias situações aí de emoções, sentimentos, luto e tudo mais. Eu acho que a experiência da Raquel é muito valiosa. Obrigada. Com certeza ela pode ajudar muitas famílias nessa jornada, que é desafiadora Muito. de várias formas. De várias formas. Inclusive numa família tradicional, que tem um pai e uma mãe. Com certeza. Não existe, né, facilidade para ninguém. Obrigada por isso. Obrigada a você. Até o próximo Pod Clean.